Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, o nosso evento de lançamento do nosso manual da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse manual ele foi concebido, foi criado no âmbito do nosso Comitê Jurídico Nacional, a qual participam as assessorias jurídicas das nossas federações, estabilidade na rede. Mas vamos lá. Participam, como eu ia falando, as assessorias jurídicas nas nossas associações comerciais, e todos aqueles que ainda não participam podem manter contato conosco e participar desse grupo que vem desenvolvendo um trabalho fantástico no desenvolvimento de manuais como esse, de teses, né, sempre colaborando com o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, das empresas brasileiras. Para iniciar o nosso evento e fazer a saudação inicial, eu gostaria, então, de convidar o nosso presidente da Federação do Paraná, Fernando, para fazer as considerações iniciais e fazer a honra da casa. O presidente George está voando agora, está voltando ao Rio de Janeiro, depois da nossa reunião de conselho, e desejou a todos um ótimo trabalho e um abraço para você, Fernando. Olá, bom dia a todos. Eduardo, eu queria cumprimentar você e todo o corpo técnico-jurídico que fez esse trabalho, principalmente a nossa doutora Carolina, que é aqui do nosso estado do Paraná, e falar que a LGPD entrou em vigor e nós temos muito que aprender sobre essa lei que impacta diretamente aos nossos negócios, né, na nossa atividade econômica. Seja uma empresa de qualquer porte, também para autônomos, demais profissionais liberais, e para todos aqueles que disponibilizam produtos e serviços, mediante coleta de dados pessoais. Enquanto nós, como associações e federações, temos um papel muito importante no desenvolvimento dessa cultura e na adequação das empresas para que possam continuar exercendo suas atividades de acordo com a Lei de Proteção de Dados. A FACIAP ela vem tratando desse tema desde 2019, internamente aqui, e a partir de 2020, com ações de conscientização e treinamento para as coordenadorias nossas aqui e nossas associações, falando sobre o LGPD. E agora eu quero parabenizar, né, esta ação em conjunta com o Poder Jurídico da CACB, né, evidenciando a importância de todo esse ativismo, no qual diversas associações terão acesso a esse excelente material e que será suporte para a adequação de todas as entidades. Eu desejo aí um ótimo dia a todos, que possamos aprender muito aqui nesse dia. Obrigado, Fernando. E eu quero também comentar com todos os presentes que a ideia desse evento era que primeiro a gente conversasse com as nossas federações, as nossas associações, e no momento seguinte a gente fazer também um outro evento, mas com foco nas nossas empresas, nas nossas associadas, né? Então, fazer o dever de casa primeiro e depois ensinar como fazer. Eu gostaria também de convidar o nosso amigo Gilberto, gestor do nosso convênio, do projeto Transformar no Sebrae, um parceiro, um amigo de alguma data, em que a gente já vem desenvolvendo há muito tempo projetos que têm como objetivo proporcionar um ambiente legal para os pequenos negócios, sobretudo. Então, Gilberto, por favor, meu amigo. Bom dia a todos. Eduardo, obrigado aí pelo convite. Fernando, Carolina, um evento
é muito importante. A LGPD é um passo importante para, principalmente na área de compliance, aí, né? Ou seja, mais um passo para as organizações mudarem a cultura de se fazer negócio, de se relacionar com clientes, se relacionar com parceiros. Eu lá no Sebrae, aqui no Sebrae Nacional, estou em Brasília, né? Sou ponto focal da minha unidade de desenvolvimento territorial para a implantação da LGPD, né, no Sebrae. É algo que já vem sendo trabalhado há algum tempo, e o Sebrae, como a capilaridade que tem, assim como a CACB, as federações, imaginem a trabalheira que é correr atrás de todos, porque não é só daqui para frente, você ainda tem que tratar os dados que já foram coletados, né, de maneira a se adequar à lei. Eu fico imaginando isso para um pequeno empresário. E no nosso convênio Transformar, um dos temas importantes que vem sendo tratado com as associações e com os próprios empresários é a transformação digital. Então, na medida em que os negócios começam a migrar para o digital, né, para o ambiente virtual, e isso muito acelerado pelo ambiente de pandemia que nós vivemos hoje, onde, se não for pelo virtual, né, o empresário não pode nem abrir as portas, e aí vai falir mesmo. Então, todo mundo está correndo para o virtual. O tratamento e o fluxo de dados, ele se torna muito importante. Então, mais do que nunca, é muito relevante esse evento. Agradeço a participação, estou sempre à disposição aqui em Brasília, né, e desejo a todos um excelente evento aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Gilberto. Eu vou pedir também a todos os que aqui estão, se puderem, só colocar o nome lá no chat, a associação comercial, a federação a qual está representando, a qual faz parte, só para a gente depois ter aqui fazer um mapeamento, né? Embora vocês tenham colocado nome e e-mail antes de entrar na sala, mas é legal a gente também ter noção de quem participou, de quem está atento a esses movimentos. Bom, eu quero, antes de passar a palavra para a doutora Caroline e a doutora Valéria, né, que, de fato, colocaram a mão na massa, fizeram a redação desse material, com a ajuda, né, dos nossos companheiros aqui do Comitê Jurídico, agradecer, de fato, né, a gente fala que todo processo tem que ter uma liderança, e quando nós montamos o GT referente ao tema, logo de bate-pronto, elas se prontificaram a capitanear esse movimento, a capitanear a criação desse manual. Então, eu gostaria aqui de público agradecer a elas em nome de todo o Comitê Jurídico, em nome da Confederação, nosso sistema associativo, né, a baita colaboração dada por elas no desenvolvimento desse material. Então, Caroline, a palavra está contigo. Obrigada, Eduardo, agradeço também toda a confiança dessa nossa equipe, né, depositada na nossa capitaneação aí desse GT. Bom, eu cumprimento a todos, né, meu bom dia. Eu quero agradecer principalmente, né, o tempo que vocês estão dedicando aqui nessa manhã para esse evento, neste tema que é tão caro para as empresas, né, digamos assim, que tem uma pandemia e toda a situação econômica a se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu quero agradecer ao presidente da FACIAP, o senhor Fernando, e também ao presidente da CACB, o senhor Jorge, que eu faço na pessoa do doutor Eduardo, por toda a disponibilidade, por todo o apoio a essa ação, né, por todo o suporte que dá ao Comitê Jurídico, a nós que propomos essas ações, e vocês nos apoiam, incentivam, e eu quero fazer esse agradecimento aqui em público em razão disso. Também quero agradecer a todo o Comitê Jurídico da CACB, do qual nasceu essa proposta de conscientização sobre a LGPD, nos nossos debates a respeito, né, de tudo aquilo que é importante para a classe empresarial, para as associações. Nós propusemos o tema de LGPD e foi muito bem aceito, e toda a equipe colaborou com isso, em especial
aos integrantes do grupo de trabalho, né? Como o Eduardo bem ressaltou, nós criamos um GT específico da LGPD e nós tivemos trocas muito ricas ali. Então, eu quero agradecer a todos os membros que dedicaram seu tempo, seus conhecimentos, para que a gente pudesse estar aqui hoje nesse evento, né, de lançamento desse manual da LGPD. Antes, né, da gente chegar no manual em si, eu quero destacar a importância dessa nossa ação conjunta, desse nosso alinhamento, de todos que estão aqui, de todos que vão replicar esse conhecimento em prol da classe produtiva, em prol dos empresários. E quanto mais, né, o Sebrae sabe muito bem disso, quanto mais capacitamos, melhor o nosso desenvolvimento econômico. Então, essa nossa união nessa capacitação, nessa conscientização é de suma importância. Nós vimos também que a LGPD ela não pode criar mais um nicho de indenizações, né, um novo dano moral. Então, a gente tem que ter as nossas empresas aptas a trabalhar com isso, a entender bem a lei, a saber como aplicá-la. E a nós cabe traduzir, né, traduzir o que está na lei para que os empresários entendam e possam cumprir e saber explorar a lei da forma mais adequada. Bom, eu, antes ainda de mostrar o manual para vocês, eu queria conversar com vocês dessa nossa missão de LGPD, né? Então, assim, é muito comum nós vermos notícias a respeito de vazamento de dados, grandes empresas como o Facebook, recentemente o Nubank também, condenada ou notificada por vazamento de dados, tendo que pagar grandes indenizações, ou até alguns acordos que têm celebrado. Essa semana também saiu mais um grande acordo do Facebook, dizendo sobre vazamento de dados. E eu percebo que muitas vezes o pequeno e microempresário acaba imaginando que isso é uma realidade distante do dia a dia dele, distante do que é a empresa no dia a dia, porque são grandes empresas que trabalham com muitos dados de pessoas. Eu já percebi em algumas palestras também, algumas falam assim, não, mas eu nem tenho dado aqui, eu não utilizo o dado. Então, eu acho que é importante a gente destacar sempre, conscientizar sempre, né, que dado, ele é todo aquele que identifica ou torna identificável uma pessoa física, mas não necessariamente é um dado digital. Ele pode ser um dado em um banco de dados físico. Então, a secretária da empresa que tem uma agenda, que tem os contatos, que faz a agenda do presidente, que tem o nome, aquilo também é um banco de dados, né? E não necessariamente a gente tem um banco de dados só na empresa, a gente pode ter vários bancos de dados espalhados. Então, esse primeiro entendimento do que é um dado que é protegido pela LGPD, como esse dado ele pode estar alocado em diversos departamentos dentro da empresa, não sinceramente, não só na nuvem, não só no servidor, não só dentro do computador, é um entendimento primário que a gente tem como missão passar adiante, né, ter ciência disso e que as nossas associações, as nossas federações, os empresários tenham esse primeiro conhecimento para aí entender a dimensão da Lei Geral de Proteção de Dados e saber como ele pode ser atingido por essa lei e também como trabalhar, né? Tem todos aqueles que comercializam dados, pode, não pode, como que eu faço isso? Já adianto que pode, desde que seja cumprido os requisitos da lei. Então, é nesse sentido que eu entendo a nossa missão, né, enquanto conscientizar da LGPD, enquanto divulgar esse manual que ele traz numa linguagem, a gente preparou ele com uma linguagem bastante acessível, traduzindo do jurídico mesmo, para que essa conscientização ela seja efetiva, tá? Eu quero pedir a permissão de vocês aqui para compartilhar a tela. Eduardo, eu acho que não está liberado o compartilhamento para mim aqui. Deixa eu ver. Aqui. Tá sim, desculpa. Acho que sim. Então tá sim, eu consegui. Todo mundo conhece esse site aqui? Estão vendo a tela? Está compartilhada? Me sinaliza aí, Eduardo. Foi? Tá sim. Tá aqui na tela. O famoso Reclame Aqui, né? No Reclame Aqui, olha, há 1 hora tinha uma reclamação sobre LGPD. Há 2 horas, se eu atualizar aqui, deixa eu atualizar, vamos ver como é que está a minha internet, se ela vai colaborar. Se vocês pesquisarem aqui, ó, LGPD,
reclamações. Tá? Então, você vai vendo que vai atualizando ele, todo dia, toda hora nós estamos vendo reclamações da LGPD. Eu não vou abrir, não vou entrar no mérito de cada uma, mas eu só queria evidenciar que o consumidor, ele já sabe que existe a LGPD, ele já sabe que ele deve se preocupar com isso. E uma notícia, uma estatística da própria Reclame Aqui, que eu estou abrindo no site Dinâmico para a gente ver que é tudo super atual, tá? Não é material defasado, que foi pesquisado, etc. 88% dos consumidores se preocupam com o uso dos seus dados. Só que dentro desses 88%, até aqui na própria matéria, deixa eu ver aqui, ó, eles se preocupam, né, informam se o CPF quando está sendo solicitado, 60% informam. E quem lê os termos de uso, 43%. 43% é um número muito relevante, ao meu ver, de quem está preocupado com o uso dos dados e que está lendo os termos de uso, né? Então, a gente não pode achar que a gente pode copiar e colar um termo de uso genérico no nosso site e não se adequar de forma completa, porque o consumidor ele já está atento ao que está acontecendo. E o que mais me chamou a atenção é que 41% das empresas afirmam que não sabem o que é LGPD. Então, nós estamos aqui com 86% dos consumidores de olho na LGPD e apenas 40% das empresas tendo conhecimento, né, não sabem o que é LGPD. Então, a nossa missão, enquanto criação de um manual, enquanto operadores do direito, enquanto representantes do associativismo, é essa. É fazer com que esses 40% saibam o que é LGPD e que os outros 60% se adequem à LGPD, que nos 100% façam adequação. Então, essa minha introdução aqui é para reafirmar a importância, tá? Nós estamos aqui vendo num site que é amplamente conhecido, eu não busquei nem informações técnicas, nem sites de direito, sim o Reclame Aqui, que é onde os consumidores buscam, as redes estão diretas aí divulgando, e essa informação, ela está chegando mais rápido no consumidor de que o dado dele é protegido do que no próprio empresário que tem o dever de cumprir a lei, tá? Então, é essa a minha introdução aqui para chamar a atenção de vocês mesmos. Agora, se me permitem, eu vou para o nosso manual. Deixa eu só trocar aqui. Eduardo, você consegue compartilhar ele aí? Tá fácil ou eu compartilho aqui? Deixa eu ver. Bom, se quiser compartilhar por aí, que você manuseia. Não, tá ótimo, ó, já achei ele aqui. Achei que estava travando aqui, mas foi. Bom, a Valéria está aí comigo, a Valéria e eu fizemos o compilado das informações do grupo, né, do nosso GT, depois que amplamente debatemos os temas, nós compilamos isso no material, a equipe da CACB fez toda a parte gráfica, né, o visual dele, para deixar da forma mais acessível possível, né, Eduardo? Para que seja atraente a leitura do manual e não se torne uma bula de remédio. A nossa preocupação era essa, né, que o nosso manual não fosse uma bula e que as pessoas realmente lessem e tentassem replicar. E ficou muito bonito. Parabéns para toda a equipe lá, Eduardo. Então, aqui nossos agradecimentos, né? Contemplamos todas as federações e associações que participam do comitê jurídico. Então, vamos lá, né? Qual que é o objetivo aqui? Primeiro, dar uma introdução do que é a LGPD, tratar da vigência da lei, essa questão muito importante, né? Que ela está em vigor desde 18 de setembro de 2020, ela já está sendo aplicada, então ações judiciais já podem ocorrer com base na lei, embora as sanções administrativas que a lei prevê só sejam iniciadas agora em agosto de 2021. Então, assim, é um tema que é para ontem, todo mundo tem que estar conhecendo a LGPD. E qual que é o propósito, né? É trazer essa maior transparência ao titular do dado. Então, que ele é o dono do dado, eu, pessoa física, sou o dono do meu dado e eu tenho que ter o meu empoderamento, vamos usar a palavra que está sendo bastante utilizada no momento. O que pode ser feito com o meu dado,
né? E para a empresa, o que isso reflete? Reflete que eu reconheço esse direito da pessoa física e que eu respeito o direito dela. Então, quanto maior conscientização, melhor o relacionamento do empresário com o seu próprio cliente, tá? A gente vê ali no Reclame Aqui que a maior questão que é buscada pelos clientes, pela pessoa física, não é se eu compartilhei o meu dado ou não, se eu dei autorização ou não, é o incômodo. Aquele, eu pedi para tirar e não tirou, ou está me incomodando diariamente no meu horário de trabalho. Então, isso reflete num relacionamento adequado da empresa com o seu consumidor, e é isso que a LGPD quer trazer lá no fundo, sabe? Bom, quais são os dados objeto da lei, pessoas físicas. Eu não vou entrar aqui no mérito de cada um explicando, porque senão fica muito exaustiva a nossa conversa. O objetivo é só eu mostrar de forma geral o manual, e aí depois eu abro caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida. Até porque o nosso evento está programado até às 12 horas, né, Eduardo? Isso. Fica tranquilo, depois o pessoal fica morrendo de fome. Temos tempo. Temos tempo. Não, depois o pessoal fica nervoso para almoçar. Vamos lá. Os dados pessoais, né? O que é um dado pessoal? Então, quando a gente fala de que identifique ou torne identificável uma pessoa, eu posso dar o nome, posso dar o RG, posso dar o CPF, que identifica diretamente a pessoa. Mas eu também posso descrever características que permitam eu identificar aquela pessoa, né? Aqui, quando a gente coloca a lógica do quebra-cabeça, se eu disser, a advogada de cabelo cacheado que trabalha na FACIAP, logo a gente identifica que sou eu sou a única lá dentro com essas características. Então, assim, eu vou trazer uma forma de identificar essa pessoa. Se eu der um número do celular, mas não é direto a pessoa, mas eu permito identificar aquela pessoa. Se eu der um endereço de e-mail, eu permito identificar aquela pessoa. Então, isso também são dados que devem ser protegidos, tá? Que estão resguardados pela LGPD. A quem se aplica? Toda pessoa jurídica de direito público ou privado e as pessoas físicas, isso é muito importante, o autônomo lá, que trata dado pessoal com finalidade econômica, o advogado, o dentista, o médico, o psicólogo, o fotógrafo, ele também está sujeito à LGPD. Então, eu, enquanto fotógrafa, vou lá e tiro fotos dos meus clientes e posto nas redes sociais para divulgar o meu trabalho. Eu tenho autorização para fazer essa divulgação? Isso é LGPD, tá? Eu tenho que ter uma base legal que justifica aquela publicação, porque eu não estou falando o nome, não estou falando o RG, não estou falando CPF, mas eu estou expondo a imagem da pessoa e eu torno ela identificável, tá? Quem são os atores da LGPD? O titular do dado, que é a pessoa, né, de quem a gente está falando, dos dados pessoais, o controlador, o operador, o encarregado de dados. Essas três figuras, elas estão dentro da estrutura ali da pessoa jurídica ou de quem trata os dados. O controlador é quem toma a decisão do que fazer com o dado, o operador é aquele que efetiva, que faz, que pratica a ação com o dado, e o encarregado de dados é aquela pessoa que vai ser o responsável perante a Autoridade Nacional de Dados, que aí é um órgão, digamos assim, semelhante à Receita Federal, vamos dizer assim, em relação ao empresário, que vai cuidar, que vai fazer a questão de emitir normas, fiscalizar a aplicação da lei, aplicar as sanções, e esse encarregado é a pessoa nomeada pela empresa ou pelo explorador dos dados para fazer essa comunicação oficial, seja com a ANPD, seja com as pessoas, tá? E os princípios da lei. São 10 os princípios, entre eles aqui eu vou destacar a finalidade, ou seja, você tem que ter um objetivo para tratar aqueles dados, qual é o motivo que eu captei esse dado. Então, eu tenho que ter sempre uma finalidade, eu não posso pegar dados aleatórios, aí entra a necessidade também. Então, assim, qual dado é necessário para a finalidade que eu quero atingir? Para eu fazer uma entrevista de emprego ou coletar um currículo, quais são as informações necessárias que eu preciso ter dessa pessoa para colocar no meu banco de dados? Ou para eu fazer uma divulgação, eu vou ter uma landing page e a pessoa vai se cadastrar para receber divulgação dos produtos da minha empresa. Eu preciso ter o CPF dessa pessoa? Eu preciso saber o nome da mãe, o nome do pai?
Não, então, assim, eu preciso do endereço de e-mail, do nome da pessoa, a área que ela atua para eu direcionar o produto. Então, aqui eu vou ver qual que é a necessidade, qual a finalidade dessa captação desses dados. A adequação, ele está ligado tanto com a necessidade quanto finalidade, e ele deve ocorrer no meio adequado e no modo adequado, é nesse sentido, tá? Então, se eu quero divulgar, eu mando um e-mail direto para a pessoa, eu não vou ficar coletando os dados que não são necessários, eu também não vou fazer o envio disso de uma finalidade diversa daquela que eu coletei o dado, então, esses 3 princípios, eles estão vinculados. Livre acesso. O titular do dado, ele deve ter o livre acesso aos seus dados, então toda vez que ele questionar quais dados estão na sua base, que forma que ele está sendo utilizado, ele deve ter esse acesso simplificado e de forma gratuita, ele não deve pagar nenhuma taxa, não deve ser onerado de nenhuma forma para ter acesso a esses dados. E a empresa também não pode pôr barreiras. Não, você tem que solicitar 5 laudos, formulário, protocolar em 3 vias, entregar pessoalmente lá no balcão. Não, isso você está inviabilizando o acesso dele, tá? Qualidade dos dados, então ele tem que estar sempre atualizado, a higienização da base deve ser feita, né? E se a pessoa pedir a atualização, ela tem esse direito de ser atualizado. Transparências, informações claras e de fácil entendimento ao titular. A ampla publicação das políticas de privacidade da empresa, a gente tem visto bastante isso, quando você entra no site, aceita as políticas de privacidade, qual que é o objetivo aqui? Que ela seja colocada de uma forma simplificada, sem linguajar muito técnico, que dê esse acesso com amplo entendimento do que a pessoa está fazendo, tá? Do que ela está aceitando. E a segurança é que a empresa deve sempre buscar meios seguros para evitar incidentes. Então, ele pode ser um bloqueio de tela de computador, né? Pode ser uma cópia oculta no e-mail. São todos aqueles meios que estão de fácil acesso àquela empresa. É muito se questionar, eu vou ter que comprar um software adequado, vou ter que mudar, existe um padrão colocado lá pela AND que é segurança. Até agora não tem nenhum regulamento da agência, da autoridade que determine isso, mas eles colocam que seja de forma simplificada aquilo que está a seu alcance. Caso você seja notificado, a empresa tem que mostrar, olha, naquele momento, na minha estrutura econômica, na minha estrutura de pessoal, o que eu podia fazer, eu fiz. Eu coloquei um bloqueio de tela a cada 3 segundos inativo, para que ninguém fosse mexer no computador do outro, eu coloquei um antivírus, eu coloquei salvo em nuvem, não com acesso nos computadores, para que caso fosse furtado, não perdesse os dados, etc., né? O que tinha ao seu alcance. A prevenção é um princípio que ele está junto ali com o da segurança, né? Tudo aquilo que você pode colocar de medidas preventivas, então é exatamente isso, eles andam juntos. O momento que, né, de treinamento, de cartilhas informativas, colocar política de privacidade, tudo isso é prevenção. Então, hoje, quando vocês voltam, né, para instituições de vocês estão tendo a cartilha, você tem mais um documento que comprova que vocês estavam tentando se prevenir, se atualizando a respeito da LGPD, tá? A não discriminação, né, evitar o tratamento de dados com finalidade discriminatória ou abusivas, então, o cuidado ali na coleta de dados sensíveis, que trata ali filiação partidária, religião, orientação sexual, origem racial, não pode utilizar esses dados com finalidade discriminatória. E a responsabilização e prestação de contas. Então, a empresa deve demonstrar sempre, registrar as suas ações e prestar contas ao titular e à autoridade nacional. Então, toda vez que eu for solicitar esclarecimento, eu tenho a responsabilidade de fazer essa prestação de contas, seja para a associação ou para a autoridade nacional, seja para o usuário, quando ele no dia 15 de março, o que vocês fizeram com o meu dado até agora? Você compartilhou com alguém? Você enviou um e-mail? Todo esse rastreio do que foi feito com o dado, a empresa é obrigada a dar esse retorno, tá? Direito dos titulares, ele tem acesso simples, gratuito, como a gente já falou, e acessível a todo o dado que está no banco de dados, e principalmente, né, confirmação. Então, a empresa confirmar se tem o dado do titular ou não, esse acesso simplificado em quais são os dados, que a gente já falou bastante,
a correção dos dados, então ele tem direito de retificar os dados que estão incompletos, desatualizados, então ele fala, olha, o nome da minha mãe não é esse, vocês colocaram errado, corrige para mim, ou meu número mudou, então é o dever, né, de corrigir toda vez que solicitado. Eliminação dos dados também. Aqui a eliminação, ela é bem importante porque nós temos que sempre respeitar as outras normas jurídicas, né? Então, eu sou um ex-colaborador e fui lá e solicitei que a empresa exclua no dia seguinte que eu saí da empresa todos os meus dados de lá. A empresa vai responder, olha, pela norma trabalhista, eu tenho que ter os seus dados aqui para cumprir com as minhas obrigações legais, eu não posso excluir agora, mas depois que encerrar o meu prazo, será excluído, né? Então, isso não só na trabalhista, mas em todos os meios, todas as vinculações, o porquê da coleta de dados. Banco de dados de inadimplentes também, né? Eu tenho que coletar o dado, ele tem que ficar na base por um período legal, então, toda essa questão da eliminação. Tirando as previsões legais, pediu para eliminar, se for, por exemplo, para e-mail marketing, para divulgação de cadastro, eu sou obrigada a eliminar o dado, tá? E eu devo comprovar a forma de eliminação, tá? Isso é bem importante. Não posso só dizer, foi eliminado de tal forma, e se um dia eu for indagado pela autoridade, eu tenho que demonstrar como isso foi feito. Portabilidade, o titular pode solicitar portabilidade para outro fornecedor. Aqui vamos usar o exemplo, né, de empresas de telefonia, quero portar meus dados para outra companhia. Então, ele deve ser, tem esse direito a essa portabilidade. Requisitos para tratamento de dados pessoais. Aqui eu gostei assim da forma que a gente colocou, né? Esqueça o famoso ditado, vamos pegar consentimento para tudo. Gente, não adianta, não existe fórmula genérica que tudo é consentimento. Isso é muito, muito, muito importante. Até destaco que na Europa, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados deles lá já está há algum tempo e até foi usado como padrão, modelo para nós aqui, existe condenações porque a justificativa da base legal que foi coletado o dado não era a correta. Então, assim, se o objetivo de eu ter coletado aquele dado era para uma execução contratual, vamos dizer assim, não é consentimento. E aí eu utilizo esse dado e justifico que era consentimento, e não era execução contratual, eu posso ser penalizado por causa disso, porque eu usei a base errada, tá? Esse é o que aconteceu na Europa, eu só estou colocando aqui para a gente entender a importância de ter a base legal adequada. Então, o consentimento é uma das 10 hipóteses para tratamento de dados, tá? Obrigação legal, então, obrigação legal a ser cumprida, exemplo que eu dei ali, o trabalhista ou a Receita Federal para emitir uma nota fiscal, você precisa de coletar os dados, então, a justificativa da coleta daquele dado é a base de obrigação legal. Execução de contrato, né, até o momento preliminar, para eu fazer um contrato, eu preciso coletar os dados do representante legal, endereço, RG, CPF, etc. Qual que é a justificativa? Execução contratual. Exercício regular do direito, processos judiciais, processos administrativos, arbitrais, né, Eduardo? Quando a gente vai utilizar nas câmaras mediação, arbitragem, nós precisamos coletar alguns dados, e qual que é a justificativa dessa coleta e uso desses dados? Exercício regular do direito. Tá? Não é o consentimento. Proteção à vida. Quando há risco iminente concreto, você vai salvar uma vida, né? O sequestro, você precisa usar a geolocalização do celular para rastrear a pessoa, então você está utilizando os dados com a finalidade de proteção à vida. Políticas públicas, esse aqui é exclusivo para a administração pública, então para executar, por exemplo, o censo, né? Quando eu faço a pesquisa para executar uma política pública. Tutela da saúde, profissionais de saúde, aqui nós temos o preenchimento de fichas de anamnese, temos os laudos de laboratoriais, laudos médicos, né? Pesquisa. Aqui é o censo. A pesquisa eu coleto os dados e aí eu torno eles anônimos para virar uma estatística para evidenciar para determinado grupo. Então, a finalidade de pesquisa também não é consentimento. Né, a finalidade aqui, a finalidade não, a base legal é a pesquisa. Proteção ao crédito também é uma tutela distinta, utilizada para concessão de um crédito, então é necessário verificar se é seguro conceder o crédito ou não, por isso é coletado os dados. E o consentimento.
Consentimento é quando a pessoa tem que manifestar de forma livre, informada e inequívoca que concorda que o dado dela seja tratado para aquela finalidade determinada. Então, o titular autoriza a empresa a utilizar o e-mail para enviar promoções, tá? Então, se ele desvia a finalidade e manda para outra coisa, usa para cadastro, para abrir uma conta, etc., ele está saindo da finalidade dele. Então, o consentimento ali perde a eficácia, tá? O que é importante destacar? Que política de privacidade não pode ser utilizada como forma de consentimento. A política é apenas para trazer a transparência de como a empresa ela lida com os dados, o que ela faz com os dados. E o consentimento é aquele para finalidade específica. Você me dá esse dado aqui para eu poder te mandar e-mail marketing. Então, é bem importante, eu tenho visto algumas empresas confundindo isso, o que é política de privacidade e o que é consentimento. A gente não pode usar lá aquela política geral no site e dizer que aquilo ali vale como consentimento, tá? Então, o que nós recomendamos também é evitar o uso de finalidades genéricas e não específicas, né? Porque elas não caracterizam consentimento. Se eu colocar assim, para receber todos os informativos referente a LGPD, ok, específico. Cadastre aqui, só, sem eu dizer para que eu vou fazer, o que eu vou fazer com aquele dado, ele é genérico e não vale para nada. Consentimento genérico não é consentimento, tá? Ou, aqui, né, o exemplo, né, ou o titular autoriza tudo, dá o aceite geral, senão não consegue ter acesso a nenhum tipo de serviço, né, os consentimentos têm que ser específicos. Ele pode ser revogado a qualquer momento, então, mediante a manifestação expressa do titular, ele tem que solicitar, e quando ele torna os dados dele público, aqui é bem relevante também, rede social, Facebook, Instagram, Google, etc., não é necessário consentimento, mas eu tenho que observar os direitos do titular da LGPD. Se eu publico na minha página do Facebook uma notícia falando a respeito do trabalho que eu vou desenvolver ou de algo e alguém replica isso, ela não precisa da minha autorização para replicar, porque eu já tornei ele público, né? Então, ele não vai precisar do meu consentimento para replicar isso, é nesse sentido aqui. Claro que eu não posso utilizar aquilo com uma finalidade diferente daquela que eu publiquei, tá? Legítimo interesse do controlador da empresa. Aqui, ele fala de utilizar o legítimo interesse do controlador como a justificativa da coleta daquele dado. Então, como que a gente faz esse teste, né? Aqui tem um exemplo de um teste de legítimo interesse. Então, a empresa ela disponibiliza um e-book, porque ela faz cursos, disponibilizou um e-book sobre a LGPD, e para isso ela coletou alguns dados, e posteriormente ela quer utilizar isso para enviar e-mail marketing. Vamos ver se vai ter legítimo interesse ou não. A legitimidade do interesse. Existe alguma proibição para tratamento daquele dado? Está infringindo alguma lei? Ou seja, é ilícito enviar e-mail marketing? Não, não é ilícito. É necessário para a empresa enviar e-mail marketing? Sim, para eu divulgar a empresa, é necessário para ela enviar e-mail marketing. Legítima expectativa. O titular do dado tomaria um susto se recebesse um e-mail marketing sobre o curso de LGPD, ou ele não imaginaria que aquele tratamento de dados estaria acontecendo? Fere algum direito do titular, alguma liberdade fundamental? Bom, quando eu entrego meus dados para baixar um e-book, eu já tenho noção de que eu vou receber alguma propaganda referente àquele assunto, né? Ou seja, já há uma expectativa do titular em receber tais propagandas. Então, não haveria uma legítima expectativa se o titular entregasse os dados para baixar o e-book e começasse a receber os e-mails marketing de academia, de maquiagem, de comida, né? Então, aqui é o sentido. Ele não estaria sendo surpreendido de receber algo daquela mesma matéria, daquela mesma empresa, tá? Salvaguarda. Quando utilizar esta base, conceder a opção do titular se opor àquele tratamento, ou seja, o titular conseguir exercer o seu direito, né, de não receber mais aquele opt-on, opt-out, né, no e-mail marketing, ou não quero mais receber. Então, assim, se você verificar que nesse contexto está tudo ok, eu posso justificar como legítimo interesse da empresa, tá?
Suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados, então, existe essa possibilidade de não poder realizar tratamento de dados, né, pelo período de 6 meses, quando há uma punição. Proibição total ou parcial do exercício da atividade relacionada ao tratamento de dados. Existe, né, como aplicação de sanção. E as regulamentações que a autoridade nacional ainda vai determinar. Então, a LGPD ainda precisa, ela se adequar à forma de portabilidade de dados pessoais, controlar esse relatório de impacto à proteção, ela pode solicitar, mas não está descrito como fará isso para as empresas, normas complementares para colocar qual que é a dispensa, a necessidade de indicação do encarregado, conforme a natureza e o porte da entidade, então isso a gente espera que seja regulamentado ainda, o prazo para que o controlador comunique a NPD alguns incidentes, então, as metodologias de cálculo de multa, tudo isso a gente aguarda a regulamentação ainda, tá? Aqui, sobre microempresa, empresa de pequeno porte, startups, a lei traz um tratamento diferenciado, eles ainda não consolidaram isso, mas já estão pedindo apoio das entidades para que indiquem o que entende, né, como tratamento adequado, quais seriam esses diferenciais. Inclusive, a CSB está fazendo um trabalho nisso, né, Eduardo, a gente no Comitê Jurídico recebeu essa demanda, estamos trabalhando em dar um suporte à NPD, também o SEBRAE também está contribuindo, então, para poder direcionar aí um regulamento mais específico para essas micro e pequenas empresas, principalmente startups. Então, aqui, as possibilidades de sanções administrativas, advertência, multa diária, a publicização, então, a NPD ainda poderá divulgar ou tornar público um incidente, então, vocês veem, né, tal empresa está sendo autuada, a NPD, ela vai ter esse caráter de publicar quem infringiu as próprias normas ali da LGPD. Permissão de bloqueio de dados, eliminação de dados, suspensão parcial do funcionamento de banco de dados, são todas hipóteses aí que podem ocorrer para as empresas. Bom, LGPD na prática, né? Agora que você já conheceu a LGPD, para dar início à adequação. Então, aqui a gente traz um passo a passo do que seria uma recomendação para a adequação da LGPD. Tá? Então, começando aqui, conscientização dos colaboradores, aquilo que eu falei lá no início, o que é um dado, o que é um banco de dados, explicar que existe a lei, qual a importância da lei. Um segundo momento seria o mapeamento de dados, fazer um diagnóstico de toda a empresa, o que tem lá dentro, onde estão os dados, quais dados são coletados, fazer um mapeamento disso mesmo, analisar o risco, né, qual é o risco que eu corro tratando esse dado, será que eu preciso desse dado, eu devo ainda coletar ele, o que pode acontecer comigo? Quarto, um planejamento, então, traçar uma estratégia de como utilizar esses dados, planejar com os colaboradores, com a forma, prazo, aquisição de software, cuidar da segurança e implementar. Então, implementar as soluções adequadas, nós destacamos a importância de verificar isso por departamento, por estrutura, e depois disso tem que monitorar, não adianta, os sistemas de compliance em geral, não adianta você só implementar. Você tem que acompanhar, monitorar, verificar se está tudo ok, se o procedimento não deu certo, revisar e estar sempre de olho no que está acontecendo, tá? Bom, essa é a nossa cartilha, falei bastante, mas eu quero ouvir vocês também, fico à disposição. A Valéria também, Valéria, se quiser complementar alguma coisa, você que é a nossa DPO da FACIAP, tá? Especialista em dados, gostaria de fazer alguma complementação? Olá, bom dia a todos, gostaria de agradecer a participação de todos, foi um prazer enorme participar da elaboração dessa cartilha, né, como a Carol bem disse, a gente tentou trazer de uma forma bem didática o que é a lei, né, e trouxemos aqui algumas dicas para o processo para iniciar o processo de adequação nas associações comerciais. É importante lembrar que ele é um trabalho bem artesanal, né? Aqui são umas dicas, mas vai depender da realidade de cada associação. Mas com essas dicas, garanto que vocês vão dar um grande passo, tá? E como a gente colocou ali um dos procedimentos da implantação da adequação da LGPD na associação seria
a conscientização dos colaboradores. Então, nós sugerimos que essa cartilha que os senhores vão receber também seja compartilhada com esses colaboradores, que eu acredito que ela está de fácil entendimento, tá? Então, vocês já iniciam com esse primeiro passo aí, compartilhando essa cartilha aos colaboradores. E, no mais, fico à disposição para qualquer dúvida que tiverem, estamos à disposição, tá? Obrigada. Bom, gente, Carolina, vou pedir só para você tirar o compartilhamento. Eu tenho certeza que alguns já devem estar se perguntando como é que eu vou receber, onde é que está esse material. Então, o material está disponível na página da CACB, e eu recomendo que vocês façam o mesmo, né? Criem um link na página de vocês, deixem o material lá à disposição. Esse material é nosso, é de todo o sistema, então não podem, está autorizado copiar, indicar, use sem moderação. Eu vou basicamente aqui rápido compartilhar aqui o caminho para vocês localizarem no site da CACB, e independentemente disso, todos aqueles que fizeram a inscrição, que participaram aqui, a gente tem um e-mail, porque foi colocado na hora de entrar na sala. A nossa assessoria de comunicação vai fazer uma matéria, um release do que aconteceu aqui, dos nossos debates, e aí nós vamos encaminhar para vocês, juntamente, né, com o link para acesso ao material. Bom, mas já estamos aqui na página. Quando vocês posicionarem o cursor aqui sobre CACB, vai aparecer alguns dos conselhos da CACB, vai estar aqui o comitê jurídico, e no comitê jurídico, quando vocês clicarem, vai abrir a página que a gente está construindo também, específica para esse fórum, mas já tem algumas informações mínimas, e se minha internet ajudar, a página vai rápido, né? Opa, vai abrir agora. Então, aqui na página do Comitê Jurídico, vocês vão clicar sobre o ícone que já está aqui, manualzinho, né, da LGPD, está aqui, ó. Opa, conhecendo a LGPD, baixar o arquivo. Então, bem fácil, não tem nenhum mistério, né, para chegar até ele. Independentemente, eu já vou colocar aqui no chat o caminho direto. Vocês podem já também fazer o download do material. E, de novo, só fazer um comentário que tanto a Caroline fez como a Valéria. Uma das coisas que o grupo pensou muito, né, foi criar o material com a linguagem bem acessível, com a linguagem de fácil entendimento, né, de forma que, com ele, a gente consiga dar alguns passos. Lógico, aí vai depender da complexidade de cada organização, né, do que transita com dados pessoais, da estruturação, mas com esse material a gente já consegue dar algum direcionamento, né, e pegando também o gancho na dica da Valéria, compartilhe com todos dentro da sua instituição. Isso aqui é para ser basicamente um manualzinho ali do dia a dia, né, a estar ali na cabeceira ali da mesa de cada colaborador. Bom, eu abro, então, para quem quiser fazer alguma pergunta, aproveitar a presença tanto da Caroline como da Valéria, pode abrir o microfone e fazer a pergunta direto. Só peço que seja bem objetivo na pergunta. Se ninguém apareceu aí, né? Então vou fazer do lado de cada. Estou representando aqui a Silbar de Minas Gerais, né? E sou até um estudioso dessa Lei Geral de Proteção de Dados e queria só estar mais ou menos interessado em saber se a gente entrega o CPF, o que isso pode gerar de problema. Que a gente hoje, por exemplo, vê tanta gente
recusando de entregar o CPF no balcão da farmácia. Como é que isso pode impactar tanto a experiência do consumidor como a experiência dos empresários nessa questão de estar pedindo lá para poder estar fazendo uma marcação do CPF da pessoa, né? Não sei se eu fui claro. Vamos ver se eu entendi sua pergunta. Vamos lá. Na farmácia, quando a pessoa vai fazer uma aquisição de medicamento, é solicitado o CPF dela. Tudo isso depende qual é a finalidade da coleta desse CPF. Por que a farmácia coleta? É para o seu cadastro interno, é uma exigência normativa da vigilância sanitária. Por que esse CPF deve ser coletado? Se ele é uma exigência que a farmácia tem que cumprir perante a vigilância sanitária ou algum controle de medicamento, você tem a base legal ali, qual é a normativa que exige isso, e você pode repassar para o cliente, olha, eu estou cumprindo um requisito da normativa tal que exige que eu deva vincular o seu CPF por causa da receita, etc. Agora, se ele é apenas para cadastro da farmácia, é um direito da pessoa não querer se cadastrar. Então, é o direito dela não fornecer o CPF e a empresa tem que aceitar, porque é um direito trazido pela LGPD. O que acontece se eu descumpro isso? Eu posso ser submetido a alguma das sanções ali prevista na LGPD, né, de advertência, suspensão, eu posso ter aplicação de multa. As multas, eu quero enfatizar que elas podem ocorrer por infração. Oi, pode falar. O cadastro no balcão da farmácia, e a gente tem até muitos associados, né, que fazem por conta do laboratório e por conta da própria rede, que acaba controlando uma questão de desconto por fidelidade e uma questão também do controle da quantidade, porque como se registra a dose que o remédio vai ter, ela consegue fazer um alerta para aquele consumidor que o estoque dele de remédio está terminando e ele precisa de comprar novamente. Isso é uma contrapartida razoável para que a pessoa dê o CPF e até o celular para ela poder receber esse alerta, ou isso estaria de encontro, né, à LGPD? Pedro, nesse caso, não é que não seja proibido, só que eu preciso do consentimento da pessoa. Por mais que você esteja trazendo uma benesse para ela, uma facilidade para ela no dia a dia, essa questão de controle do medicamento, etc., você precisa que ela dê o consentimento para que você colete esses dados. Isso não pode ser uma obrigação. Pela LGPD, não se enquadra como obrigação legal, mas sim uma hipótese de consentimento. Então, você vai ter que pedir autorização, ela vai te autorizar. Então, mas se eu cheguei e falei o seguinte, olha, estou no balcão, aí tem um consumidor na minha frente, eu viro para ele e falo assim, olha, você quer um desconto de 40%? Quero. Então, eu preciso de 2 dados seus, seu CPF e seu celular. Aí, se ele me deu, automaticamente ele me deu o consentimento, não? Ele está te dando consentimento, mas se você for indagado, como que você vai comprovar que ele deu o consentimento? O importante é sempre que você tenha como comprovar que ele deu o consentimento para você, tá? Isso então, pode estar automatizado? Pode ser automatizado. Se ele me passou o CPF dele e o WhatsApp, eu posso encaminhar para ele e gravar o ok dele numa resposta. Pode, é uma forma de você documentar isso. Beleza. Até complementando o assunto, né? Até em São Paulo já saiu uma lei referente a esse tema, exigindo que as farmácias deixem bem claro a forma, o porquê elas estão coletando esse CPF, né? Até, não que não possa, mas precisa ter essa transparência ali com o consumidor. Uma sugestão para eliminar a coleta... uma questão que o CPF, além... O celular talvez seja relativo a isso, mas o CPF faz parte da nota fiscal. Se pedir o CPF é uma questão da nota fiscal, não? Não necessariamente, né? Você pode colocar o CPF na nota ou não. Então, ela não, tudo bem, é opcional não ter, mas se a empresa falar o seguinte, olha, eu tenho que emitir uma nota fiscal para você, que vai no cupom, tem que te discriminar. Então, Pedro, a finalidade da coleta para colocar na nota é uma.
A finalidade para você mandar comunicados é outra. Você não pode coletar o dado com uma finalidade e usar em outra, entende? Sim. Quando eu peço o CPF para entender a questão do usuário e colocar ele lá, eu posso até personalizar para saber que ele virou um consumidor fiel. Se eu pedir o celular, eu posso até alertá-lo que o estoque dele de remédio está acabando. Então, é uma contrapartida de serviço. Nesse sentido, se ele aceitou, está tudo certo. Correto? Isso, ele teria dado certo, o consentimento dele. Entendi. Isso mesmo. Esse assunto, eu acho que tem criado muito impacto, porque em todas as palestras, a farmácia se tornou o dedo mal desse problema, porque todo mundo está muito conectado com a farmácia, porque tem que comprar remédio, tem que comprar vitaminas, e aí, né, enquanto mais idoso a pessoa for, ela escutou que ela não pode mais dar o CPF, você começa a criar um impacto negativo no balcão, né? Além de ler a receita e entender, você ainda tem que também estar discutindo sobre uma questão que nenhum dos dois entende direito, né? Nem o usuário, porque falaram para ele que ele não pode dar o CPF no balcão, nem o balconista, porque também não sabe lidar com isso, aí você tem que estar treinando para uma outra aplicação que não seja simplesmente atender nas questões técnicas de remédio, né? Pedro, o balconista, ali no caso, ele vira um operador, né? Porque ele está colhendo e encaminhando os dados. Então, com a lei, todo mundo que trabalha ali, ele tem um papel praticamente dentro da LGPD. E por isso que a gente destaca a importância da conscientização dos colaboradores. É o principal passo para que a sua empresa esteja adequada na LGPD. E essa questão que você mencionou, de farmácias serem os vilões, é importante a gente sempre, na nossa comunicação, colocar que a LGPD não está proibindo nada, não é proibido eu dar o meu CPF, só que ele deve ser feito da forma adequada. Então, se eu quero coletar para mandar propaganda, eu peço autorização, a pessoa me autoriza, ok. Então, assim, a gente tem que, a nossa missão aqui é, quando a gente for replicar isso, é replicar da forma correta, no sentido de que entendam a real abrangência da lei. Não é vedação completa, não é proibição e não é direito abusivo, né? A gente tem aqui novas regras para fazer esse compartilhamento. E no caso eu ali, achei interessante, início da sua fala, que você colocou o Reclame Aqui, porque a gente, na realidade, tem que aumentar a conscientização do valor que a marca tem para o empresário. E a gente fica sempre lidando com o usuário nesse balcão da farmácia e a gente tira o foco, né, de influência para poder treinar e capacitar o empresário que vai ter que tomar a decisão. Olha, eu vou me ingressar porque isso é interessante para eu não perder valor de marca. Porque se eu cair no Reclame Aqui, eu não preciso de ser uma grande marca que eu já vou perder imagem, vou perder autoridade, vou perder confiança. Então, eu acho que a gente podia estar, todo mundo assim, que for levar uma mensagem, eu quis colocar o da farmácia, porque eu acho que é onde todo mundo se apropria para dar um ar de que ali tem um problema, e realmente tem um problema, um conflito de interesses. Agora, é uma contrapartida muito positiva, né? Porque, além do desconto, que ainda controla essa questão da pessoa não esquecer que o remédio vai acabar e aí vai ficar sem remédio. Num segundo ponto, eu acho que o Reclame Aqui que você colocou logo no início foi muito legal, porque ele fala da marca digital, que hoje a gente precisa de estar alinhado, e essa marca digital, quando a gente perde ela, porque ela foi para o Reclame Aqui, ou foi para a rede social e está todo mundo detonando porque a pessoa fez alguma coisa equivocada, né? É justo. Eu participei de uma entrevista outro dia para participar de uma live que a pessoa questionava qual tinha sido o faturamento mensal da empresa, quanto que ela pagava de imposto e quantos funcionários ela tinha. Eu falei o seguinte, eu até questionei de volta, né? Vocês são fiscal? Vocês estão aí querendo me fiscalizar? É isso? Ela estava tão preocupada, né, em criar um lead quente que ela esqueceu que ela não era para estar perguntando aquilo. Se ela quisesse, ela tinha que fazer as pesquisas dela de outra forma, né? Mas é isso.
Sim. Obrigado. Obrigada pelas considerações, Tá Pedro. E fico disponível, tá? A gente disponibiliza ali, caso tenha interesse em conversar mais, a gente está sempre disponível. Eduardo, eu vi aqui tem umas perguntas no chat. A Anice colocou se ela pode fazer ligações para clientes que tem na sua base de dados. Bom, Valéria, você quer comentar a respeito da base de dados? Deixa a Valéria falar um pouco, já falei tanto hoje. Primeiramente, nós precisamos saber qual a finalidade dessa ligação, né? Se essa base de dados é do setor comercial, é da secretaria, é do jurídico, porque entendemos ali pela lei que cada departamento tem sua base de dados, né? Então, precisa entender primeiramente qual seria a finalidade dessa ligação, qual foi da onde partiu essa coleta, né, desse dado, para daí se entender se pode ou não pode fazer essa ligação. Tá? Mas a gente até recomenda que, como já as associações, as empresas possuem uma base de dados, que faça esse contato para coletar justamente o consentimento, né? Então, explique para ela, olha, estou fazendo um contato porque o seu número telefônico está na nossa base de dados, eu gostaria de continuar mandando informativos sobre os nossos produtos, benefícios, e gostaria da sua autorização, tá? Mas tudo sempre vai estar relacionado à finalidade dessa ligação, à finalidade que foi coletado esse dado. Importante também a gente destacar, né, Valéria, que a lei, ela vale para todos os dados que você já tem e os que você coletou a partir da vigência da lei. Então, assim, então a partir do dia 1º de setembro eu vou começar coletando de acordo com a LGPD e o que eu tinha está tudo certo. Não está tudo certo. Você tem que renovar, se você nunca teve consentimento deles e você foi coletando aleatoriamente, você vai ter que renovar todo o consentimento da sua base. Então, Anice, se você quer vender, né, você colocou ali que é para vender de clientes que já compram na loja. Então, assim, se é para você divulgar os seus produtos, hoje você vai ter que renovar o seu consentimento, então você vai mandar um e-mail para eles, não sei qual é a forma que você faz esse contato direto, fala assim, olha, eu tenho aqui o seu contato na minha base, eu gostaria de utilizar ele para te mandar novidades sobre os produtos, eu gostaria de saber se você está de acordo. Caso não tenha interesse, responder esse e-mail com a palavra não, sei lá, você cria a sua regra, tá? Mas, assim, aí você vai estar tendo o teu banco de dados com consentimento. E aí, se eles não quiserem, você deve excluir, tá? Não é nenhuma opção. Você exclui, deleta ele do teu banco de dados e arquiva lá a forma que você excluiu. E não manda mais e-mail para essa pessoa, pelo amor de Deus. E aí, com relação à cobrança, então, assim, quando eu estabeleço um contrato, eu fui ali, comprei, emiti a nota, eu fiz um contrato. A pessoa fez o crediário, parcelou, eu tenho o direito, pela LGPD, de acionar o cadastro dela para cobrar ela, porque nós temos uma relação contratual, tá? Você está utilizando aquele dado, você não precisa do consentimento dela para poder cobrar ela depois se ela não pagou. Tá? Então, a base legal que você vai utilizar para fazer a cobrança é da relação contratual. Anice, ajudei você? Me diga lá. Acho que sim. Joia. Gente, mais alguma pergunta? De nada, Anice. Falei, Eduardo, perto do meio-dia o pessoal já está com fome. É verdade, é verdade. Bom, eu voltando só à questão anterior, levantada pelo Pedro, com relação ao CPF, o CPF, ele, de fato, ele vai ser sempre o dado de controle, porque o CPF ele é único. Então, não tem, uma pessoa não consegue ter 2 CPFs, né? Então, ele é único. E, enquanto o e-mail eu posso mudar, o telefone eu posso mudar, mas o CPF não. Então, de fato, esse vai ser... E eu vou dar um exemplo aqui bem rápido de algo que a gente acabou de fazer aqui na Associação Comercial do DF. A gente fez uma parceria com um grupo que oferece descontos para os nossos associados, um clube de benefício. E, poxa, eu tenho uma série de associados, eu vou inserir todos eles no clube de benefício de uma vez? Lógico que não, porque eu preciso informar os dados
pessoais para que o clube possa ofertar isso para eles. Ou seja, nós preparamos um manual, um material e pedimos para eles, vocês querem ingressar no clube de benefício? Autorizam a inserir o dado de vocês? Não houve resposta. Aí a gente fez o contrário. Caso tenha interesse, acesse o endereço tal de forma eletrônica e preencha seus dados. Ou seja, eles diretamente fizeram isso. E os novos já têm, já no termo de associação, um campo específico onde eles dão, inclusive, ciência, caso queiram participar desse clube de benefício. Então, são formas simples que a gente tem de não incorrer em nenhum tipo de infração. Tá? Bom, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou abrir espaço para a última. Fale agora, ou depois mande e-mail para a doutora Carolina e para a doutora Valéria. Ó, tem alguma coisa aqui no chat. Legal. Ó, topam fazer uma live conosco para apresentar os associados de cada... Vou colocar o e-mail. Ó, bacana. Lucas, o próximo passo, Lucas, é a gente fazer um evento específico para as nossas empresas, para os nossos associados. Nós vamos organizar isso, nós vamos comunicar a vocês de forma que vocês convidem todos os associados a estarem nesse evento. Nós vamos fazer com antecedência de pelo menos 10 dias, de forma que vocês consigam comunicar, né, da melhor forma, da melhor estratégia que vocês entenderem, né? Cada um tem sua forma de comunicação com seus associados, e é importante, sim, que a gente alerte, né? É um papel nosso de associação comercial, alertar os nossos associados sobre incorrências, né, que podem acontecer oriunda não só da LGPD, mas como de qualquer outro tipo de legislação. Bom, isso aí, Carolina eu ia e Valéria. Agora, vamos convidar já para o próximo. Isso aí. Carolina e Valéria. Bom, considerações finais? Bom, gente, eu quero agradecer vocês terem ficado com a gente aqui todo esse tempo. Eu coloquei ali o contato do e-mail do jurídico, até coloquei meu WhatsApp, caso vocês queiram conversar, tirar alguma dúvida, né? Mas como o Eduardo falou, nós já estamos preparando um outro evento, então mais direcionado aí para as empresas. Contamos com a participação de vocês, que repliquem, né, essa cartilha. Caso vocês também tenham preparado outros materiais e queiram compartilhar conosco, é sempre bem-vindo, porque nós acabamos vendo que já existem outras entidades se preparando, então essa troca de material eu acho que é sempre muito rica, essa discussão, né, cada um no jurídico, a gente tem várias interpretações que podem ser dadas por uma norma, então quando a gente debate, quando a gente põe em discussão, nós ampliamos nossos conhecimentos e podemos fazer com que as empresas tenham uma ampla dimensão dessa aplicação de leis e normas. Agradeço muito o Eduardo a ter organizado todo esse evento, parabenizo mais uma vez a CACB, o Comitê Jurídico, por todo esse engajamento que é proporcionado. Estou muito feliz de poder estar aqui contribuindo também. Quero agradecer a Valéria também pela essa disponibilidade. A Valéria, como eu disse, é a DPO, é encarregada de dados da FACIAP, tem uma missão bem assídua lá na FACIAP em fazer toda a nossa adaptação. E é isso, gente. Fico à disposição de vocês, tá bom? Obrigada. Valéria? Obrigada, Carol. Obrigada, Eduardo. Faço das palavras da Carolina as minhas palavras, agradeço toda a participação de todos até o final desse evento, né, e ficamos à disposição para qualquer esclarecimento aí referente ao manual. Obrigado, Carol, obrigado, Valéria, e para encerrar o nosso evento, eu vou então convidar o nosso amigo Gilberto para fazer aí o uso da palavra, já encerrando o nosso evento de hoje. Bom, apenas agradecer a oportunidade, é sempre bom ouvir, né, sobre a LGPD. Muitos de nós estão participando de vários eventos nesse sentido. Parabenizar a CACB pela cartilha, né? Quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente puder sensibilizar o empresário,
mais a gente caminha, né, no sentido de mudar a forma como os negócios são realizados nesse país. Né? Parar com esse negócio, com esse estigma de país do jeitinho, de tudo a gente arruma uma maneira, né? Acho que não é por esse caminho. Isso se soma aos esforços no sentido, né, de disseminação de boas práticas de compliance, de integridade empresarial, né, que eu venho trabalhando nos últimos 6 anos, aí, desde que eu entrei no Sebrae. Né? Sempre me colocar à disposição, parabenizar a Carolina, a Valéria, né, pela apresentação simples, direta e objetiva, né? Parabenizar a todos que participaram desse evento e realmente pedir, disseminem isso entre os seus associados, entre os seus conhecidos, né? Eu sei que rede social é muito bom, não é o tipo da notícia que o pessoal dá like em Facebook, em Instagram, o pessoal prefere dar like em foto de praia e de bebida, mas isso não custa a gente sempre se esforçar no sentido de fazer chegar essa informação a mais gente. Tá? Parabéns a todos e até uma outra oportunidade. Obrigado, Gilberto. E já me veio aqui uma outra questão, Gilberto. Em breve vou convidá-lo também a estar conosco falando. A gente já falou várias vezes, eu acho que nunca, vamos dizer assim, é muito, né? Sobre a própria questão de integridade. Já também convidando as nossas empresas, as nossas associadas. Eu sei que esse é um tema que você estuda bastante, né? E aprendi muito contigo, aprendo todos os dias. Toda vez que eu vou falar sobre o tema, eu revisito alguns materiais que você compartilhou. Então, já faço o anúncio aqui ao grupo que em breve nós vamos também tentar aí buscar uma agenda com o Gilberto para a gente falar um pouquinho sobre integridade. Bom, vai ser um agradeço. Opa, pode falar, Gilberto. Não, vai ser um prazer. Eu sempre gosto muito de falar sobre o tema e em meio à pandemia e toda a falta de integridade que a gente vê por parte de muita gente por aí no que se refere a esse assunto, nada melhor do que tratar dele em algum momento. Obrigado a todos pela participação, pela colaboração. Como eu disse, em breve nós vamos lançar o evento para as empresas, com foco nas empresas, mas primeiro vamos fazer o nosso dever de casa, dentro das nossas entidades. Bom, um grande abraço, uma boa tarde a todos, um ótimo restinho de dia aí de trabalho. Obrigada.